Aí, meu Fala, amigo. Agora beleza? sim. Beleza, meu irmão? Como é que você tá? Tranquilidade. Tudo certo, graças a Deus. Muito bom falar contigo, participar desse projeto aí. Muito, muito feliz mesmo pela participação. Você foi junto com Ricardinho Brigante, né? Que a gente conhece também há mais de quantos anos, né? É, O Felipe muito, Belo. Foram as pessoas que eu convidei e que aceitaram de cara. Assim, ó. Vocês me perguntaram, Renato, qual é a ideia? Eu falei, cara, é tudo embrionário ainda. Mas todos abraçaram, e você foi um deles, irmão. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu aceite, obrigado por você abraçar a causa. Eu acho que hoje a gente tem um tema é, bastante complexo, mas ao mesmo tempo que todo mundo gosta de falar, né? Porém, acho que a ideia hoje é passar informações com base em estudo, com base em experiência e não com base em achismo só, né? Então, a grande questão é a gente falar de uma forma bem simples e ao mesmo tempo mais profunda, né, sobre o futebol, sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que já aconteceu, né, e a gente foi acompanhando, a gente era garoto e a gente foi passando por essa transformação, né? Então, irmão, vou deixar as palavras aqui com você. Faça uma breve introdução. Quem é você? Quem é o Marcelo Rademacher? Minha galera já conhece, de repente é a mesma que a sua, mas vale a pena falar um pouquinho do que, né, que você já fez nessa tua trajetória aí de vida, irmão. Pô, cara, primeiro eu vou repetir aí, agradeço muito o convite mesmo. Acho que só de tirar isso aqui. Agradeço muito o convite mesmo. Para mim, assim, é um prazer enorme. Eu não precisava nem você me dizer o motivo, que, pô, eu sei que aonde você tá, só furada, calma aí, eu vou tirar o som agora. Vamos lá, agora ninguém mais vai perturbar. Cara, então, assim, pô, eu tenho certeza que onde você estivesse, eu tenho certeza que é coisa de sucesso e essa live, é, além do sucesso, tem um motivo por trás muito, muito bacana, muito interessante. Eu não consegui pegar o início da tua introdução aí, nem sei se você chegou a falar já sobre, mas com certeza no final a gente vai falar mais um pouquinho. O pessoal que está entrando aí agora certamente vai. Pelo menos o pessoal que eu tenho, né, que eu avisei, eu já expliquei um pouquinho, falei mais ou menos como é que era, mas com certeza mais para frente a gente vai tocar nesse assunto novamente. E, bom, quem sou eu, né? Meu nome é Marcelo Ademar, como você mesmo já me apresentou. Eu trabalho com futebol, né? Já tem um tempinho aí, na verdade, desde que eu comecei a minha faculdade, eu trabalho com futebol. Antes da faculdade eu já jogava futebol, nunca fui profissional, mas né, na base ali joguei, nós inclusive jogamos juntos. E acho que trouxe para minha vida profissional essa carga aí de emoções que é o futebol, né? E pois é. E depois de um certo tempo assim de formado que eu resolvi entrar para o alto rendimento. Então eu passei um tempo aí trabalhando com escolas, né, escolas de futebol. E aí de 2010, então estou completando 10 anos agora, que eu comecei no alto rendimento, e aí, óbvio, a gente acaba se especializando um pouquinho mais, estudando um pouco mais o futebol. Mas é isso, assim, hoje em dia, além da minha vivência prática, eu estou tentando trazer o futebol um pouco para o mundo digital. Sei que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso também, mas hoje eu estou com o meu foco até um pouco dividido, porque estou com esse objetivo também de trazer para o mundo digital a questão do futebol. Que bom, meu irmão, que bom. Você é um cara que lá atrás, a gente nem combinou isso, mas lá você lembrou em 2010, quando eu te fiz o convite, você tinha lá, né, a tua base, o teu time, né, que a gente vai falar sobre isso, né, que foi base de muitos times, né, do futsal do Rio de Janeiro. E lá atrás eu te fiz esse convite, né? Você já tinha o teu projeto, falei, irmão, que tal a gente fazer, né, essa junção, esse link?
você vem trabalhar com a gente, vai ter o teu trabalho, a tua autonomia para tu tocar todo o teu projeto, mas vestindo a camisa lá na época do Grajaú, né? E aí, cara, logo de cara, eu já sabia, né, disso tudo, da competência e da qualidade do seu time também. Logo no primeiro momento você já foi campeão e assim, para as pessoas, caraca, que timaço do Marcelo. E onde que ele achou isso? Falei, calma, que esse trabalho já vem, não é de agora, esse trabalho já tem aí 1 ano, 2 anos que você já praticava isso com o seu projeto. Então você resgatou um negócio bem bacana, uma história que começou em 2010 e hoje você tem ela, né, nas costas, vamos dizer assim, e muitas histórias de sucesso. Antes até de a gente entrar nos outros assuntos, conta um pouco a história dessa molecada em específica aí, dessa geração que você acompanhou hoje, a molecada, acho que é 2001, 2002, não é isso? Nascidos em 2002, não, né? Essa geração é 2003. 2003. Na verdade, assim, já que você tocou nesse assunto aí, prazeroso de se falar, então, na verdade, em 2010 que você me fez esse convite, para a gente unir forças ali, né? Mas essa galera já era uma galera, não todos, né? Mas assim, muitos ali já estavam comigo na escolinha mesmo, desde 2008, 2007. Eu comecei uma turma era uma turma que tinha uns alunos de 4 e 5 anos, e aí a gente foi junto ali, eles foram jogando campeonato de escolinha e foram amadurecendo, né? Como é que, assim, criança de 7, 8 anos, 5, 6, amadurecer, mas foram amadurecendo para o esporte, para comprar as competições, até que no início de na metade de 2010, eu iniciei na verdade eu nem queria, né? Mas me fizeram um convite na época para jogar uma competição que tinham equipes federadas, Vasco, Fluminense e tal. E acabei jogando, né? E assim, a gente foi muito bem naquela competição. Terminamos apenas atrás de Vasco e Fluminense, que tinham equipes, né, prontas. E aí, no final dessa competição, foi quando você me convidou para a gente trabalhar junto lá. E aí eu levei essa molecada, e foi uma molecada que ficou comigo mais 4 anos, né? Foram 4 anos juntos. E, obviamente, ao longo dessa caminhada foi aparecendo um, aparecendo outro, né? Foram enxertando. Tinha um menino que era teu na época lá, que foi jogar comigo, na verdade 2, se não me engano, que era o Luiz Henrique e o Luan. E aí chegou mais um outro menino de fora, mas assim, a gente acabou mantendo uma base muito boa, que já estava há bastante tempo. Então, assim, com o passar do tempo, aquilo só foi fortalecendo, até que chegou um ponto que eles de costas sabiam já o que eu estava querendo, e a gente, graças a Deus, teve bastante sucesso aí, foi uma parceria muito grande. Até hoje tenho contato com eles, e na verdade, assim, muito mais, né, do que os títulos, na verdade, assim, eu já disse isso algumas vezes, mas para mim, o maior título para mim é ver esses garotos aí se encaminhando para o futebol profissional, assim. Isso para mim enche de orgulho. É lógico que, ter sido campeão no Sub-9, Sub-10, Sub-11, isso aí é muito bom, mas acho que você vê que jogadores que trabalharam com você há alguns anos e passaram naquela fase, né, mesmo de base, do refino ali, técnico e tal, hoje em dia estarem à beira do futebol profissional, isso é que me enche de orgulho, na verdade, muito mais até do que um troféu. Isso não tem preço, né, cara? Na verdade, nada paga isso, né? Você vê hoje, eu vou falar pelo que eu mal ou bem, eu sei, né, de alguma coisa. Luiz Henrique hoje, eu sei que continua no Vasco, eu sei que ele está caminhando. Tem o Cadu, que é o goleiro, né, que não era da tua primeira geração, ele entrou depois, o Cadu, né, goleiro do Vasco, seleção brasileira, né, assim, eu lembro do Claudinho, não sei como é que estão, assim, vem pingando na memória alguns nomes assim. E realmente, tu tinha uma geração na mão que era fantástica, cara. Dava gosto de ver. Os meninos não jogavam de forma mecânica, olha isso, né? E a gente vai entrar nesse ponto já já. Os meninos não jogavam de forma mecânica como é o futsal hoje. E
em muitos clubes a gente vê isso, e você era um cara que defendia muito a naturalidade, né? A formação natural de um menino, da técnica, do refino técnico. E o teu time jogava, cara, como você falou, estava de costas, mas já sabia onde um estava. Tem um vídeo que você postou, que para mim é um dos mais marcantes, eu acho que, se não me engano, é no Mackenzie. Né, que os moleques eu acho que é numa um gol de primeira? É isso. Pô, irmão, não, é no Helene. Esse vídeo é no Helene. É uma toqueira ali, cara, que é toque e sai ali, uma molecada, assim, e o moleque tinha 9, 10 anos. Então, você via que era prazeroso deles, não era nada forçado que você mandou. Óbvio que era gesto combinado, alguma coisa, mas não era algo forçado, né? E aquela coisa que o Marcelo exigiu que tem que ser assim, não. Era a habilidade dos meninos, junto com a técnica deles que eles tinham, junto com o seu jeito, né? Eu sempre falo que é o seu tempero. E, cara, era brincadeira, né? Desculpa falar sobre isso, mas a gente fugiu um pouco. Não, eu tenho o maior prazer em falar sobre isso, assim. Inclusive, em primeira mão aqui, é um projeto que eu tô praticamente aí já definido na minha cabeça, de fazer algumas, não sei nem se lives, talvez fossem lives mesmo, né? Mas não poderia ser pelo Instagram, porque seriam muitos, mas assim, a minha ideia era pegar, eu ainda vou conversar com todos, né? Porque nem falei com ninguém isso ainda, estava só na minha cabeça, mas eu quero pegar as minhas equipes aí, as principais, e fazer algumas lives, até para aqui, porque assim, provavelmente alguns deles nem têm muito contato mais uns com os outros, alguns obviamente ficam pelo caminho, e isso é natural, nem todos chegam, né? E a maioria hoje já está numa idade já batendo ali na porta do profissional. Ontem mesmo eu tive a felicidade de ver um depoimento não, né? Uma postagem no Instagram de um menino que está assinando um contrato profissional, e aí o pai me marcou agradecendo e tal, não só a mim, mas como outros treinadores que passaram na mão do menino, né? Então, assim, isso é que vale, assim, para mim. Isso, para mim, é o principal. Então, como eu estava falando, assim, a minha ideia é juntar essa galera das equipes, né? Pegar essa equipe, né? Que iniciou no Grajaú Tênis, depois foi para o Bradesco, depois, quando eu fui para o Vasco, alguns foram também. Pegar a equipe do Vasco, né? Eu tive 2 equipes muito boas no Vasco, e a maioria ainda está no caminho, na estrada aí. Mas juntar todo mundo, quem está, quem não está, e fazer uma live para a galera poder se ver, para a gente poder conversar e tal. Eu acho que isso vai ser uma coisa legal. Mas, de fato, essa equipe aí, né, do Grajaú Tênis, depois Bradesco e tal, provavelmente seria a primeira, porque hoje que eu tenho também mais contato com, até hoje, né? Eu tenho contato com todos até hoje. Dessa equipe aí eu tenho contato com todos. Mas, assim, tem boas equipes aí pra gente fazer isso, aí vai dar umas 10 lives muito boas. Pô, faça isso, cara. Eu vou prestigiar. Que isso, por exemplo, aqui na nossa live, você lembra do Pedrinho que fez aula com a gente no futsal, pequenininho, filho da Dani, do Tunico, um dos mais novinhos das nossas turmas de sábado. Deu uma travada aqui, eu só lembro assim, lembro do Pedrinho. Lembra do Pedrinho, cara? Ele é tricolor, filho da Dani, do Tunico, era um dos nossos primeiros alunos. Sim. Ele tá aqui na live, né? Ele entrou aí, não sei se ele já saiu, mas ele tá aí. O Caio Maia, né? Filho do Augusto. Cara, olha só, vou deixar a vaidade de lado. Pronto, calma aí, vamos lá. Agora eu vou enxergar todo mundo que tá aí. Vamos embora. Enfim. Agora ninguém segura. Mas depois a gente bate um papo, a gente faz uma live só sobre isso, né? Sobre um pouco da nossa história e sobre suas conquistas. Mas me conta, irmão, assim, você teve uma experiência em Portugal, né? Foi uma experiência, eu acho que de muitos obstáculos que você teve, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. E conta como é que foi rapidamente para a galera e vê qual o link que você faz hoje, né? Aí tem toda a história do Jorge Jesus, que veio para o Flamengo, aquela coisa toda. Mas o que você viu, sobretudo na iniciação, na metodologia, que hoje o Brasil ou está atrás ou está se aproximando? Como que você enxerga isso? Bom, vamos lá, por parte, né? Assim, eu em Portugal trabalhei, lá é muito diferente daqui, né? A base lá, ela é bem direcionada, vamos colocar assim. O que eu quero dizer com isso? Aqui o garoto com 10, 11 anos, ele joga futsal, ele joga campo, ele joga futsal, ele joga
campeonato da escola, ele joga milhões de coisas, e tudo isso, na maioria das vezes, tem o mesmo peso. O garoto que joga, na verdade, assim, há prioridade no futebol de campo, mas ele joga campo, se ele não estiver no clube grande, ele joga campo às vezes no grande ou não, mas joga futsal numa outra equipe. E aí o pai, porque acha que o garoto precisa desenvolver mais, igual um tarado, querendo botar ele em tudo que é lugar, ele vai jogar futsal numa outra equipe. Aí, se bobear, arrumam aqueles campeonatos mais ou menos de final de semana, já é uma outra equipe. Consequentemente, são outros jogadores e principalmente outros treinadores. Então, assim, é uma quantidade de informação absurda que a criança recebe e ela não tem capacidade ainda de filtrar o que está certo, o que está errado. E acho que isso aí já é um grande problema que nós enfrentamos aqui. Eu estou falando pelo Rio de Janeiro, acredito que grande parte do Brasil também seja assim, mas eu não tenho tanta certeza, mas acredito que seja assim no Brasil inteiro. A gente sabe que o Brasil é muito grande, né? É um país com tamanho continental, então às vezes pode variar de um lugar para outro. Não sei se tem gente aqui fora do Rio vendo a gente, mas é uma realidade daqui do Rio e de outros lugares com certeza também é assim. Lá em Portugal, o garoto joga uma competição e acabou. Ele joga uma competição e acabou. Então, assim, isso para mim já é uma grande diferença. E aí outra situação que me chamou, assim, não é que me chamou a atenção, né, mas que eu gostaria que fosse assim aqui no Brasil, seria uma rigidez em relação a isso. Assim. Lá o garoto, até o sub-12, ele joga futebol 7. Depois ele joga futebol 11. A não ser aqueles que de repente não evoluíram, não vão despontar realmente no alto rendimento, aí eles acabam jogando futebol 7 também. Mas para o alto rendimento é futebol 7 até sub-12, depois futebol 11. E assim, aqui no Brasil esse samba do produtor fica uma loucura, todo mundo, ninguém sabe o que está jogando, e consequentemente eu acho que isso já atrapalha um pouco a formação. Isso para mim, na formação, é o fator principal. A gente tem muita gente boa na formação, profissionais excelentes. Só que eu acho que a formação aqui é atrapalhada por isso, porque não tem uma coisa mais direcionada. Então, acho que esse é o principal ponto assim, que eu vejo na formação dos dois países como diferença. Eu acho que é isso. Não vou falar sobre os profissionais na base, porque assim, eu posso garantir que não tem tanta diferença. Em termos de profissionais, os profissionais são tão bons quanto lá. Que bom, meu irmão. Isso no alto rendimento. E aí, falando um pouco sobre, ainda na formação, mas falando um pouco sobre as escolas de futebol, aí eu acho que tem uma certa diferença. Porque aqui eu noto que os professores das escolas, se eles não tiverem um sonho muito, muito forte de serem transportados para o alto rendimento, não existe uma especialização. O cara tá ali, tô dando aula ali na escolinha tal, e vou lá, dou minha aula, recebo minha hora aula, se for estagiário, recebe aquela hora aula merreca, se for um professor, recebe uma hora aula, às vezes razoável e tal, mas o cara não está preocupado em evoluir, o cara não está preocupado em estudar e tal. Lógico, existem as exceções, tá? Mas assim, a maioria, pelo que eu vejo, principalmente aqui no Rio, é assim. E lá não. Lá, os professores da escola, eles procuram muito conhecimento, muito. Eu acho que aí já existe uma diferençazinha. Mas o alto rendimento, aqui existe uma qualidade também enorme, tanto quanto lá. No futebol profissional, se você citou o Jorge Jesus aí eu já acho que existe, sabe, eu não vou dizer que aqui não tem treinadores que não prestam, lógico que tem, mas acho que aí o Brasil fica muito agarrado na história, e os profissionais, principalmente que já estão no mercado há muito tempo, e aí falando exclusivamente do profissional mesmo ali, né, eu acho que os caras estão, as pessoas falam muito desatualizados e tal, eu não sei se talvez seja isso, mas eu acho que isso aí acaba que é meio que uma opção do cara ficar agarrado nessa bengala de futebol brasileiro, é intocável e é o melhor do mundo, e já não faz tempo. A realidade é essa, não faz tempo. O futebol evoluiu muito, futebol não é uma ciência exata, mas é uma ciência. Hoje em dia, o futebol é uma ciência. E, querendo ou não, se você não estudar, vai ficar muito difícil.
Então, eu acho que isso no futebol profissional existe hoje uma diferença enorme. Eu, quando estive em Portugal, como eu só trabalhei com futebol 7, eu trabalhava, eu cheguei lá, eu fui para ser treinador do sub-10 B, mas aí depois de um mês e meio eu acabei indo para o sub-11A. Porque lá eles não usam essa nomenclatura, né? Eles usam outros nomes, usam o nome de nascimento, mas acho que era isso. Se não fosse sub-10, sub-11, era sub-9, sub-10, mas era isso. Então, assim, mas mesmo assim fiquei só no fut 7. E o meu contato com o futebol de campo era só como espectador. Mas, assim, eu quando eu ia muito aos jogos do Benfica, né, principalmente, que era o que eu tinha mais acesso, eu prestava muita atenção. E, assim, eu fui ver jogo do Benfica, vi jogos clássicos, né, não no estádio, mas vi clássicos assim na televisão, vi jogos importantes no estádio do Benfica e vi o Benfica jogar contra o último colocado também. E, obviamente, que a diferença técnica era muito grande, mas a diferença tática era muito pequena. A olho nu, assim, você vendo, é muito pouco, porque os times jogam muito parecidos, né? E é o tempo inteiro uma busca por diminuir o espaço do adversário absurda, o que acaba tornando o jogo muito mais intenso, né? E acho que isso é a principal diferença ali do futebol, por exemplo, europeu hoje para o nosso aqui na América do Sul, porque aqui você tem muito mais espaço para jogar. Então acho que é por isso que o Jorge Jesus veio aqui e deitou em cima de todo mundo. Porque acho que o futebol brasileiro já acordou para isso. Mas ainda acho que falta um pouquinho ainda de estudo, um pouquinho da galera abrir o olho para entender que realmente o futebol brasileiro não é mais o melhor ponto. O futebol talvez fabrique individualmente talento fora de série. Se você for ver, tem jogador brasileiro aí pelo mundo inteiro, mas coletivamente, sinceramente, eu já nem acho que é o melhor, não, há muito tempo. Então acho que é isso, assim, se eu tivesse que definir rapidamente, resumir rapidamente, acho que a base, o que é feito na base aqui precisa melhorar muito em relação a foco do que um atleta realmente precisa. E no futebol profissional acho que é isso, assim, hoje lá, por exemplo, o espaço é muito menor do que tem para jogar aqui. E isso aí, obviamente, é fruto de treinamento, né? O treinador tem que buscar diminuir o espaço do adversário o tempo inteiro, coisa que aqui eu acho que os treinadores ainda têm um pouco mais de dificuldade. Meu irmão, obrigado, ótima explanação, obrigado por contar um pouco da tua experiência, como é que foi lá. Queria agradecer aí a alguns profissionais que são, para mim, né, referências. Naldinho, né, Ronaldo Spinelli, Itaí, Daniel Muzi. Naldinho, fera, né? Daniel. A gente era moleque, Daniel Muzi, Vinícius Cambeiro, né, Vini, como é o nosso parceiro. Vinícius tá aí também? Vini tá aí, não? Pelo menos estava, né, não sei se continua. O Fabiano, que trabalhou muito tempo com futebol e futsal no Catar, ou seja, é mais um cara que está prestigiando aqui, mais um profissional que é referência. Enfim, irmão, como que você enxerga hoje essa evolução? Você já comentou um pouquinho, né, dessa diferença, né, a gente está falando agora de futebol profissional, vamos sair um pouco da base, né? Obviamente que a gente já passou por uma evolução, o Brasil, ele evoluiu, né, mais lentamente que a Europa, pelo menos no meu ponto de vista, né? O Brasil ficou preso, é isso, né? A gente tem talento, do meio para frente ele decide. Eu acho que ainda tem que ter um pouco disso, não vai mecanizar, mas hoje o Jesus, ele trouxe não só o Jesus, como o Sampaoli, eles trouxeram, na verdade, um modelo que foi para, né, descoberta da pólvora, e não foi, e não é. É que, na verdade, a gente ficou insistindo. Isso aqui eu toco num ponto, irmão, que eu acho que faz uma grande diferença, né? O Jorge Jesus, ele chegou aqui, ele montou todo, ele veio com a comissão dele, na verdade, ele veio com toda a autonomia para poder trabalhar, desenvolver o trabalho dele com tranquilidade, com paz. Não sei se ele sabia qual era o tamanho do Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo, e eu falo isso, você sabe que eu não sou flamenguista, né? Não tem fanatismo aqui, não tem clubismo, né? Mas ele não sei se ele sabia o tamanho do Flamengo, e desenvolveu um trabalho, cara, em um ano, quantos títulos e a evolução que causou, né? E o nível, eu falo que o sarrafo agora está lá em cima, não só para o Flamengo, o sarrafo está lá em cima para o futebol brasileiro.
né? Porque o próximo que substituir o próprio Jesus, ele vai ser cobrado, ele vai ser aquele cara que passou 3 resultados de repente negativos ou com empate, já é pressão em cima dele, aí entra o que eu quero te falar, a cultura do nosso país, né, que não deixa o profissional trabalhar em paz, né, pode ser a médio, longo prazo, para começar a colher os frutos. O que você acha sobre isso? E faz um link com a evolução tática ao longo desse período aí. Cara, em relação a essa questão do treinador ter autonomia para trabalhar e tal, você citou, né, a questão de do meio para frente resolve, e aí a gente sabe que não é muito bem assim, principalmente hoje em dia não é assim, por conta dessa evolução que acontece. De fato, antigamente era assim, e eu acho que o Brasil, por ser um país continental, por fabricar, de fato, muita gente para o futebol, muitos jogadores bons tecnicamente, sobretudo com essa questão do drible, né, do improviso. Então, assim, acho que isso funcionou. Mas hoje em dia não funciona mais. E não funciona mesmo, não adianta. Né, você vê, assim, cara, eu não sou fã de nada do que o Neymar faz fora do campo. Mas, assim, o Neymar com a bola no pé é uma parada fora do comum, cara. O Neymar já era para estar sendo o melhor do mundo há muito tempo. Mas ele sozinho não consegue resolver e não vai resolver em lugar nenhum. Ele resolve lá, entre aspas, resolve no Campeonato Francês, chega na hora do vamos ver, ele precisa de auxílio. E se ele não tiver, não vai resolver. Mas, vamos lá, voltando. Então, assim, você falou negócio de repente ficar engessado e tal. Pô, o Jorge Jesus no Flamengo, cara, ele veio com uma proposta completamente diferente, europeia, totalmente rígida, fora das 4 linhas, com uma disciplina que no Brasil não existe. Só que se você for parar para ver, o time do Flamengo, cara, não tem essa rigidez toda em campo. Tem um gol que, assim, que para mim é muito nítido, essa liberdade que os jogadores têm. É o Flamengo e Grêmio que tem lá no Sul, que o Flamengo empatou em 1-1. O Flamengo faz 1-0 com um gol que começou do lado esquerdo, onde tinha Gerson e Arrascaeta, trocando passe do lado esquerdo. Aí a bola circulou até o outro lado. Do lado direito, quando saiu o cruzamento para o gol, quem cruzou foi o Arrascaeta, e quem deu o passe para o Arrascaeta foi o Gerson. Então, assim, são caras que estão ali. E o Everton Ribeiro cansa de estar junto com o Arrascaeta do mesmo lado, ou então o Arrascaeta vem para lá. Existe uma liberdade, né, dentro de um padrão, óbvio, mas existe uma liberdade. Então, assim, as pessoas confundem. Não, futebol brasileiro tem que deixar, não pode prender. O Renato Gaúcho, há um tempo atrás, falava muito isso, né? Não, tem que deixar o jogador criar. Beleza, pode criar, mas precisa de um padrão para que isso, de fato, aconteça. Com efetividade, óbvio. Eu posso colocar um time ali com, sei lá, 5, 6 caras atacantes habilidosos ali, do meio para frente. Pode ser que os caras resolvam em algum momento, mas a chance de ganhar um campeonato é bizonha, mínima. Por conta daquilo que a gente conversou lá atrás. Hoje em dia, o espaço é muito pequeno. Então, se você não tiver mecanismos para sair dessas situações difíceis que o futebol hoje em dia propõe, não adianta. E isso aí, cara, cabe ao treinador. É o que você falou. Hoje, o cara que chegar, por exemplo, no Flamengo, não tem vida fácil. Imagina, como você falou, 3 resultados ruins se tiver torcida. A torcida ama o português. Aí agora o cara vem um outro aqui, toma 2 cabeçadas. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, assim, é muito complicado. Não sei se acho que eu me perdi um pouco aí na tua pergunta. Aí eu acho que foi bem, respondeu corretamente. Eu acho que só faltou falar um pouco, né, dessa questão. Você acabou de fazer o link, né? Tomou 3 cabeçadas e aí a torcida já vem em cima. E o que você acredita, né, em relação a isso? Por que no Brasil essa cultura de demitir, não deu certo, demite? Não é que não deu certo, né? A gente entende, né, como que funciona ali nas internas. Pô, Renato, para mim, cara, isso é o amadorismo, infelizmente, que o futebol brasileiro ainda vive. Porque
A partir do momento que eu contrato um treinador, se eu sou dirigente, contrato um treinador, eu vou contratar um treinador que eu acredito que seja bom. E se o cara perder 1, 2, 3 jogos ali no início, cara, se eu não der confiança pro cara, infelizmente isso aí não vai dar para frente. Então eu preciso confiar no cara ao ponto de saber que se ele tiver 2, 3 resultados ruins, se ele tiver um período ruim, ele precisa ter confiança de todos para poder desempenhar o papel dele e, obviamente, lá na frente ter um tempo para mostrar se realmente ele é bom. É óbvio que existem dirigentes que acabam contratando errado. Tem muito também. Até porque os dirigentes, na grande maioria, também são extremamente amadores. Não sabem nem por que estão fazendo ali. Mas eu acho que a cultura do país, cara, infelizmente, ainda é essa de amadorismo. A hora que começar, a hora que tiverem gestões profissionais, cara, de fato, isso vai mudar. Cara, o Flamengo, há, sei lá, 6 anos atrás, estava destroçado, cheio de dívida. Pô, chegaram os caras que, com uma visão, né, empresarial ali, que mudaram o jogo completamente. E agora, não precisa, se você tiver ali, se você não tiver alguém para fazer uma cagada muito grande, a tendência é que isso aí só cresça. Verdade. Então, assim, pô, se você tiver... falando, a Botafogo é o clube que deve mais no Brasil, deve, sei lá, 800 milhões. Tá legal, mas se tiver... Talvez não tenha a força que tem o Flamengo pela questão da torcida, né, não tem um apelo, mas se você botar uma gestão ali firme, pô, e de fato sabendo o que tá fazendo, vai sair do buraco, vai sair, todo mundo tem condição de sair. Agora, basta ter pessoas interessadas em tirar do buraco e não se beneficiar. Então, assim, para mim... Não, completa. Não, só para terminar. Para mim é isso, cara, é amadorismo. É amadorismo na hora de contratar, é amadorismo na gestão, e se você for ver na Europa, pega a Premier League, um monte de clube, tudo tem um dono, que é um cara que é empresário, que é bilionário, entendeu? Que não precisa roubar ninguém ali, e é de sucesso, então o cara vai ter todos os atributos necessários para dar certo. Então, acho que assim, o futebol brasileiro é uma bagunça, porque é isso, porque está na mão de bagunceiro. O Bandeira, quando, né, era presidente do Flamengo, ele falou que o objetivo dele era organizar toda a gestão administrativa, né, o futebol ele não ia deixar de lado, mas o título ia vir aos poucos, né, os resultados seriam de forma gradativa, e como foram, ou seja, planejamento traçado, planejamento cumprido. Tanto que o Flamengo chegou onde chegou, porque quem plantou essa raiz lá atrás, essa semente, perdão, foi o Bandeira, com a gestão dele e, obviamente, com toda a equipe dele. Né? O Landim chegou com um trabalho já consolidado. E como você falou, vai continuar crescendo. Você falou da raiz, que era semente, mas, na verdade, quando você planta uma semente, a primeira coisa que cresce é a raiz. Sim. Só que ninguém vê. Só que as pessoas querem já ver a árvore pronta. Infelizmente, a árvore pronta não dá. Tem que criar raiz. E foi isso que ele fez. Ele fez com que as raízes, né, fossem criadas cada vez mais fortes. E hoje, se o Flamengo, sei lá, fizer uma cagada agora, se o Flamengo trouxer um treinador, sei lá, que não dê certo, financeiramente, o Flamengo tem condição de se reerguer ano que vem. Se fizer uma cagada muito grande agora, ano que vem vai se reerguer. Porque tem uma raiz que está agora bem, que sustenta bem. Infelizmente, os clubes brasileiros não têm essa raiz. É verdade. Essa é a grande questão, né? Mas eu torço de verdade para que o Flamengo fez o sarrafo subir em todos os sentidos, não só dentro de campo, né? O Bandeira teve essa responsabilidade e espero, né? O Landinho não acompanho, né? Até porque a gente não sabe, o trabalho já estava consolidado, mas eu espero que realmente o Flamengo só cresça, porque o Flamengo crescendo, os outros clubes vão vir a rebote. Não tem jeito, senão vai continuar essa disparidade. Tu sabe qual é meu time, né? Fla-Flu hoje em dia não tem graça.
Porque o Fluminense vai jogar. Cara, não, eu sei, assim, tô brincando. É porque o Fluminense entrou numa proposta de jogo, né, que no primeiro jogo e no segundo jogo criou uma certa dificuldade. Cara, no terceiro jogo foi brincadeira. No terceiro jogo só foi massacre, tá contra a defesa o tempo todo. Né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. Não é hora, não é hora. Hoje, assim, o que você enxerga assim, de referência de treinador de futebol? Né? Brasil, pode ser fora. Obviamente a gente tem os medalhões, né? Que é o Klopp, é o Guardiola, né? Enfim, o Mourinho. Mas para você hoje, assim, pode falar até nível Brasil, se você acha que tem alguém, Jesus, enfim, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, mas disserta um pouco sobre isso aí, cara. Cara, vamos lá. Assim, a nível mundial, eu sou fã do Guardiola. Sou fã do Guardiola. Mas, óbvio, não tem como negar que o próprio, né, tá fazendo um trabalho extraordinário, é um baita do treinador. Mas eu gosto muito do estilo do Guardiola. E se você for ver hoje, isso não acho que isso seja uma coisa ruim, né? Mas muitos estão copiando e tá dando certo. O futebol cada vez está ficando melhor. O Guardiola tomou um gol do Arsenal, acho que foi agora, final de semana. Cara, espetacular. O Arsenal com a bola no goleiro, trocando passe dentro da área, com 3 caras trocando passe dentro da área, saíram da pressão, circularam a bola, e aí jogadores entre linhas passando. Mas lindo, lindo. Acho que foi esse final de semana agora que passou. E é um gol que era para o Manchester City fazer, né, e não tomar. Então, assim, o futebol hoje tá indo para esse caminho, cada vez mais. E o próprio Klopp, por mais que ele tenha um ataque mais direto, vamos colocar dessa forma assim, mais simples para falar, ele também tem essa questão de sair com a bola no pé, de não dar chutão. O Alisson evoluiu muito, né, com o pé, inclusive, eu nem tenho certeza se eu estou falando besteira, mas acho que ele inclusive foi contratado. Eu acho que o goleiro que estava antes lá tomou aquele monte de frango lá na final da Champions e acho que ninguém queria ver ele nem pintar de ouro lá, mas acho que a escolha do Alisson já foi também pela questão do pé, e ele evoluiu muito com o pé. Então, assim, é um jogador que hoje também contribui defensivamente com o pé, o goleiro. E eu, particularmente, meus goleiros, eu boto para jogar com o pé porque eu acho que é importante. Mas voltando a falar de treinador, então, assim, eu acho que eu vejo o Guardiola, eu gosto muito do estilo do Guardiola. Se a gente for trazer para a realidade brasileira, cara, eu sei que vai ter uma galera aí que vai querer me xingar, mas eu gosto do Diniz. Eu acho o Diniz. Se hoje falasse assim, ó, não pode contratar um estrangeiro pro seu time, eu ia, então, Diniz, abre o cofre e tira ele do São Paulo. Eu gosto do Diniz. Ano passado, eu não tenho a menor dúvida que se o Fluminense tivesse o ataque que o Flamengo tem, o Fluminense tinha brigado lá em cima. Os caras criavam 40 chances de gol, cara, mas não fazem. Aí a culpa não é do treinador, entendeu? Isso aí. E aí você tem uma defesa que fica exposta, e o Flamengo também fica. A diferença é que o Flamengo tem os caras ali atrás. Olha, Rafinha, Felipe Luiz. O Flamengo ano passado tinha a linha de 4 do Flamengo, 3 caras de seleção. E tinha um espanhol que já veio da Europa com uma mentalidade completamente diferente e que foi achado que isso aí talvez aconteça, sei lá, daqui a 100 anos novamente. O cara veio aqui de graça praticamente. E é um baita do jogador. Então, assim, aí não tem como comparar com a linha do Fluminense. Ano passado o Fluminense perdeu um jogo do Palmeiras de 3-0 lá em São Paulo. E o Gilberto andando com todos os gols, tomando muito bola nas costas. Cruzamento, ele parado, o cara cabeceando por cima dele. Então não dá pra comparar. Aí, a culpa é do Diniz. Não sei, eu não acho. O Fluminense ano passado tomou um gol contra o Atlético Mineiro, lá no estado do Atlético Mineiro. Tinha o Nenê, que assim, vou fazer um parênteses, acabou, assim, o Felipe Luiz nos jogos todos agora, fora de série o Nenê, dessas finais. Mas, cara, ele deu um gol pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deu um jogo de 1-0 com uma lambança do Nenê ali atrás. A culpa é do treinador que não deveria fazer aquilo? Sinceramente, não. Pra mim é do jogador que deveria acertar o passe.
Então, assim, pra mim, eu gosto muito de Diniz. E aí eu gosto do Thiago Nunes também, acho que é um treinador que está começando, tem um futuro legal, eu acho que eu vou dele. Então, no Brasil, o Vini e o Naldinho escreveram aí que teu áudio tá abafado. De repente você tá com a mão em algum lugar aí na saída do som, alguma coisa. Mas vamos lá. Espera aí. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver se melhora. Já melhorou já. Pode ser que... E aí, se melhorou? Bem Início melhor, de Melhorou? Bem melhor. Então, pô, aos 47 do segundo tempo, mas beleza, vamos lá. Não, ainda tem tempo, que a gente não começou 9 horas em ponto, não. Bom, não tô nem vendo a hora. O Naldinho até escreveu aí que o Guardiola foi o que subiu o sarrafo e fez com que os outros estudassem mais. Eu acho que lá atrás, exatamente, né, quando teve o boom do Barcelona, né, na verdade, o legado do que o Barcelona deixou, mas foi lá atrás com o Guardiola, quando ele começou a implantar o modelo tático dele, e é isso, ele subiu o sarrafo para o mundo. Então, copiar não é feio. Eu sempre falei isso, cara. Copiar não é feio. O feio é você não copiar e você ser resistente a uma mudança. Né? Aí volta atrás lá o que a gente estava falando dos antigos treinadores, né? Que são resistentes à mudança, aquela coisa toda. E o mundo mudou, cara. O mundo mudou já faz tempo. Né? E o Brasil teve o grande lampejo com a vinda do, né? Óbvio que teve um pouquinho antes, não, mas porra, com a vinda do Jesus para cá, para ele mostrar para todo mundo que, porra, o futebol aqui no Brasil tá atrasado, a Europa é isso aí, ó. E, cara, eu espero de verdade que isso, né, todos os treinadores, como você falou, eu também gosto muito do Diniz, eu discuto em todos os grupos de WhatsApp, discuto com todo mundo, porque eu acho que a metodologia dele de trabalho é a mais assertiva, ou para mim, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião. Gosto do Thiago Nunes, que fez um trabalho magnífico, com um time muito limitado do Atlético Paranaense. Né? Ele fez um trabalho bacana, e aí a gente está falando da pressão dos treinadores, né? Ele no Corinthians não atingiu ainda um resultado bacana, né? Até o momento, tomara que continue, né? Para de fato ele consolidar o trabalho dele, mas a pressão da torcida já estava lá, nego invadindo treino, pressão, pichando o muro, cara, mas se realmente a gestão do clube for profissional, vai entender que o trabalho de fato é a longo prazo, né? Irmão, vamos entrar um pouco no assunto, assim, eu sei que o mundo está voltando ao futebol, né, por conta, devagarzinho, né, essa pós-pandemia, ou não é nem pós-pandemia, que a gente está em pandemia ainda, mas nesse momento aí de retorno, como que você enxerga isso? Quais as mudanças que você vê, não estou dizendo só tática, mudança de tudo, de cultura, de comportamento, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Olha, assim, sinceramente, eu acho que aos poucos não vai ter tanto impacto em relação a comportamento. Eu acho que, ainda mais no Brasil, cara, acho que não vai ter tanto impacto futuramente, não. Hoje em dia, eu acho que o maior impacto é essa questão da torcida, que de fato faz muita diferença, né? Eu acho que o jogador, obviamente, vai acabar se acostumando também, se a torcida não voltar. Eu, sinceramente, estou por fora. Eu tinha escutado que poderia voltar agora, início de agosto, mas nem sei se realmente vai voltar. Mas acho que hoje o maior impacto é isso, assim, a falta de torcida, porque, tu vê, jogadores comemorando, se abraçando. O primeiro jogo que teve, o primeiro gol foi com o soquinho, o segundo gol foi com o tapinha, e o terceiro gol um pulando em cima do outro. No primeiro jogo. Agora o Flamengo foi campeão, pegaram o homem lá, jogaram pro alto, abraçaram, deram bês. E aí logo depois ele botou a máscara, eu ri disso. Então, assim, sendo bem honesto, eu acho que não acredito que tenha muitos impactos em relação a isso, não, cara. Para mim, hoje, a grande questão é a torcida, que eu acho que faz uma diferença brutal, principalmente para os clubes de massa, né? A gente pega aí, ano passado, Corinthians, Palmeiras, tiveram seus estádios praticamente lotados o ano inteiro. O Flamengo no Maracanã nem se fala. O Vasco tem São Januário, que também, por mais que às vezes não encha tanto, mas é um estádio que a torcida faz muita diferença. Então, assim, eu acho que é basicamente isso, assim. Porque, por exemplo, isso eu estou falando para o jogador, né?
Para o espectador, não. Para o espectador, talvez, o cara, hoje em dia você não tem mais acesso às entrevistas coletivas, você não tem acesso a muitas informações porque os repórteres ficam afastados. Então, assim, para o espectador talvez tenha diferença. Mas para o jogo, acho que isso aí, em pouco tempo, já está tudo igual. Também acho. O Vini até fez uma lembrança bem importante, até fixei aí, que ele botou que o auxiliar do Thiago Nunes disse que a grande virtude dele, quando assumiu o Atlético, foi somente adaptar o que o Diniz implantou. E aí remete ao Diniz, né? Novamente. Então, eu já vi algumas entrevistas com o Diniz, né? E eu gosto muito do modelo dele, né? Mas agora vamos entrar numa parte que acho que é até bacana para a galera que trabalha com futebol, para a galera que só almeja trabalhar futebol, a galera que joga futebol, que está aqui assistindo a live. Conta um pouquinho desse teu método 4x4 aí, que você é o cara que desenvolveu, que você criou. Como é que funciona isso? Por que você criou? Quais os benefícios? Assim, o que você enxerga, né, no seu modelo que pode ajudar, né, outros profissionais que trabalham com isso? Bom, cara, então, assim, não é também nenhum bicho de sete cabeças, né? O nome 4x4, só para explicar o nome, é porque, assim, eu costumo basear o meu treinamento tendo uma das 4 fases do jogo, que são transição ofensiva, organização ofensiva, transição defensiva e organização defensiva. E com as 4 dimensões de jogo: psicológica, física, técnica e, calma aí, psicológica, física, agora até me deu branco aqui. É porque eu fiquei pensando nas 4 fases do jogo. Eu repeti alguma das fases? Não. Eu falei as 4 mesmo. Não. Então, física, técnica, psicológica. Pô, isso agora me deu um branco aqui violento, cara. Fiquei com o negócio na outra. Mas, assim, seria isso. Implementar atividades, de fato, voltadas para a realidade do jogo. A gente tem muito treinador ainda que faz treinamento e, assim, hoje Marcelo Rademacher, eu, pela pandemia, tenho utilizado treinamento analítico. Assim, não acho que quem usa ainda não presta, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa. Vinícius colocou ali tática. Obrigado, Vinícius. Então é isso: física, técnica, tática e psicológica. Eu acho que, assim, a questão do treinamento analítico, ela ainda pode ser utilizada. Só que, assim, não pode ser na minha visão, e aí respeito, né, os outros, mas eu busco trazer a realidade do jogo. Então, assim, o treinamento analítico não tem a realidade do jogo. Então, eu tento fazer com que os meus estagiários, com que as pessoas que me cercam, que tentem entender a necessidade da gente transportar a realidade do jogo para o treinamento. Então, eu busco nas minhas atividades sempre ter alguma coisa nesse sentido. Eu faço de tudo para que a realidade do jogo esteja presente, inclusive no aquecimento. Eu recentemente assumi umas escolas de futebol e tal, e, assim, uma coisa que eu conversava muito com o pessoal no início era isso, assim, o aquecimento. Não, as crianças precisam de fazer brincadeira da questão lúdica e tal. Ok, eu concordo plenamente. Só que, assim, até a brincadeira, até o lado lúdico, pode ser, de repente, voltado para o futebol. O pessoal, por exemplo, faz galinha choca. Né, galinha choca é aquela brincadeira que o cara tá pego, passa por baixo da perna. Eu faço aquela brincadeira com bola. Todo mundo com a bolinha no pé, fugindo. Aí o cara foi pego, põe a bola na mão. Para ele ser descolado, alguém tem que vir conduzindo a bola, passar embaixo da perna dele, dar uma caneta e ele volta a jogar. Então, assim, ali, mal ou bem, você está trabalhando a condução, você está fazendo alguma coisa que esteja voltado para o jogo. O pique corrente, com a bola no pé, qualquer tipo de brincadeira você consegue adaptar para a questão do jogo, para a realidade do jogo. Então, assim, é mais ou menos isso. E aí, você perguntou por que eu criei. Na verdade, assim, isso não é que eu não tem bem um porquê. Assim, quando eu comecei a trazer
alguns conteúdos na internet, algumas coisas que eu fazia de treinamento, comecei a postar meio sem pretensão. Eu comecei a ver que as pessoas gostavam e tal, algumas pessoas pediam algumas dicas no direct, quando era no Instagram, alguma coisa no Facebook e tal. E assim, eu comecei a ver que as pessoas acabavam gostando, perguntando e tal. E aí eu comecei a gente acaba se motivando e vai fazendo mais, vai fazendo mais. Quando voltei de Portugal, assim, eu voltei com muitas ideias, né? Principalmente, como eu te falei no início, né? As escolas de futebol lá são muito diferentes das escolas de futebol aqui. Isso foi uma coisa que me deu um gás, né? Para as escolas daqui, para trabalhar com as escolas daqui. Então, assim, absorvendo o conteúdo que eu tinha aqui, com que eu vivenciei lá e juntei um pouquinho de uma coisa com a outra, consegui trazer para cá e postar, e a galera foi gostando, então eu fui andando. Então, assim, e aí quando chegou um momento que eu falei assim, pô, cara, acho que eu vou produzir uma coisa mais enxuta, para que esteja bem amarrado, organizado, para que se alguém quiser de fato embarcar nessa aí comigo, ter alguma coisa pronta para isso. E aí, obviamente, você precisa de um nome e tal, eu fiz um nome em cima disso, né, do que eu falei, expliquei há pouco. Mas basicamente é isso, cara. É uma forma que eu acredito que o trabalho possa ser melhor desenvolvido. Assim. Acho que o atleta, ou até o aluno, se a gente estiver falando de escola de futebol, acho que ele tem mais futuro e ele está estando inserido num contexto dessa forma. Bacana, bacana. E hoje você ajuda outros profissionais também que trabalham? Como é que você ministra, tem seus cursos, né? Conta um pouquinho aí, a gente tem mais alguns minutos. Então, hoje a gente, né, eu produzi um curso, até você teve a participação lá comigo e foi show de bola. Eu reuni profissionais de futebol, profissionais que trabalham com futebol, que tenham interesses relacionados ao futebol, para produzir palestras e tal, foi muito bom. Hoje eu estou terminando de produzir um curso que, na verdade, ele tem como objetivo trazer para o profissional toda essa questão que eu falei aqui há pouco. Na verdade, o curso tem 1 ano de atividade para o treinador, para ele ministrar nas escolas de futebol, caso ele queira. Tem parte teórica, obviamente, tem parte prática. Então, assim, eu empacotei tudo isso para colocar num curso. Ainda não fiz o lançamento, estão faltando alguns ajustes aí, mas a primeira semana de agosto deve estar pronto, deve estar saindo aí o lançamento. Opa, aí ó, uma coisa boa, agosto tá chegando, né? Hoje é dia 22. Provavelmente dia 3 de agosto. Se não for dia 3, deve ser dia 3, 4, 5, 6. Ou 3 ou 6, provavelmente. Beleza, falou, virou meta. Isso aí. Não, pois é. É bom falar, porque aí tem que produzir. Então, na verdade, já está pronto. Está só faltando algumas coisas burocráticas aí, de hospedagem, de local do curso e tal, essas coisas assim. Mas já está tudo pronto. Show, meu irmão. Outra coisa, qual orientação, qual dica hoje você dá para o profissional que está começando? Por onde começar? Vai lançar às 11h04, o Vinícius escreveu aí, ó. Não, Vinícius, esse não vai ser às 11h04, não. O Vinícius ficou impressionado aí com o horário das lives que eu faço de 11h04. Expliquei para ele, 11h04 é só para a galera poder gravar o horário, porque se for 11 horas, depois esquece. 11h04, depois assim, por que esse mongolóide botou 11h04? Também não esquece mais. A Sheila colocou aqui, ó, Marcelo demais foi treinar dos meus filhos. Tem 2 feras em casa, Sheila. Pô, João Marcelo tá, pelo menos a última vez que eu vi, estava no Vasco, também daquela geração 2003, foi meu atleta no Flamengo. E tem o Vitinho, que jogou futsal comigo, também era do Flamengo, jogou futsal comigo. 2 feras. Manda um beijo pra eles aí, Sheila. Você tem muito jogador, né? A gente faz uma próxima live sobre os jogadores, né, que passaram na sua mão, os clubes que você passou, né, Vasco, Flamengo, enfim, acho que vale, Botafogo também, se não me engano, não foi? Passou pelo Botafogo. O Botafogo, assim, cara, muitas pessoas lembram muito da equipe do Vasco, da equipe do Flamengo, da equipe do Bradesco e tal,
Mas, pô, no Botafogo, cara, tive uma equipe que, assim, eu tenho o maior orgulho de ter participado, porque foi uma equipe que já veio assim, foi reunida no ano anterior, então no ano anterior, obviamente, teve algumas dificuldades e tal. No ano que ficou comigo, já teve um pouquinho mais, porque já estava junto há mais tempo e tal, e depois, cara, foi uma equipe que engrenou aí, e hoje em dia é o carro-chefe do Botafogo aí, é uma baita de uma equipe, é uma equipe muito boa. Irmão, faltam 1 minuto e 40. Em uma palavra ou em uma frase, né? Uma frase. Qual a dica que você dá para quem quer começar hoje, né, ou almeja trabalhar com futebol? Qual a sugestão, qual a orientação em uma frase? Rapaz, uma frase? Pô, Precisava de um texto de muitas palavras, mas vamos lá. Qual a primeira dica? Cara, O primeiro passo? Primeiro passo. Cara, vamos lá. Segue o Marcelo Radmacher. Não, tudo bem, pode ser, é uma boa. Não, mas vamos lá. Vou separar, Rápido, beleza? 1 minuto, hein? Se for para as escolas de futebol, nunca deixe de se especializar. A galera precisa disso. As escolas de futebol precisam também ter treinadores e professores que se especializam no futebol. E se for para alto rendimento, estômago. Tem que ter estômago. Porque não é tão simples. Esse grupo aí, basta fazer com amor. Basta fazer com amor nas escolas. No alto rendimento tem que ser estômago. Firme. Irmão, 30 segundos. Obrigado por ter aceitado, por ter abraçado o projeto. A Live do Bem, para quem quiser doar, tá lá ainda. Irmão, obrigado. Tá acabando o nosso tempo. Se despede aí. Show. Eu que agradeço todo mundo aí que passou pela live. Haroldo falou ali, é um cara que está sempre comigo nas lives aí. Fabiano também, a gente comenta lá direto no Instagram. Bom, só te agradecer pelo convite. Galera que puder doar aí, vai ser show de bola. A gente vai